Estamos online. Samir Murad. Vamos Olá! ver quem é que está com a gente, né? As pessoas vão chegando aos pouquinhos, a gente vai se ajeitando. Tá prontinho? Pode falar, Yes. Samir. Olá, boa tarde a todos. Espero que a audiência esteja bem grande e tomara que chegue mais gente ainda, né? Então, bem-vindos. Eu tiro esses óculos, porque senão reflete demais. Vamos aqui, gente. Está começando agora, nesse minuto. Estamos aqui com Samir Murad, meu amigo de longa data. Vamos bater esse super papo e espero que vocês curtam. Vocês podem interagir. Já chegou ali a Marília, que legal, muito bacana. A Marília, namorado da Marília, deu a maior força, o Elon, porque ele é ator. Samir, olha só, Oi. querido, a gente tem muita coisa para conversar hoje à noite, né? Espero que... I hope so. É porque eu estava falando inglês lá com o pessoal do Líbano, aí eu ainda estou no inglês. Gente, vamos lá. essa coisa tremenda. Vamos falar disso também, né? Muito louco, muito doido. Chegou aí, Georgina? Samir é descendente de libaneses, não é isso, Samir? Descendente eu não, sou filhos. Filho. Pois é. Filho direto. Filho descendente, filho. Né? Filho, não sou neto, nem... Gente, olha só, vocês têm que saber uma coisa. Eu e Samir, a gente quebra o maior pau por causa de vírgula, né? Mas a gente não vai fazer isso. Por causa de composição. Por causa de composição. Por causa de tudo, né? A gente quebra o maior pau, assim, mas a gente não vai fazer isso, né? As nossas brigas homéricas... Não, claro que não. Não vai fazer isso. Nós temos uma imagem a zelar. Vamos tentar, não é isso, Samir? Peraí, deixa eu ver se a Georgina conseguiu entrar. Entrou, Georgina? Ela está tentando ainda. Porque eu queria que ela te ouvisse também, né? Ela vai entrar, a gente está esperando, já tem bastante gente. Tem o Wagner, que está no Canadá, o Togo, que também está no Canadá, Entrou? a Mano Napolitano, aqui da Itália, gente acordada aqui na Itália, porque são 11 horas aqui. Que horas são aí? 11 e pouco? 11 horas. E a Mano tá acordadona lá, minha tia Áurea, a Maria Manda um beijo para sua mãe. Maria Lúcia Vasconcelos é uma escritora, que bacana. O pessoal tá entrando. Briguem ao vivo, a Marília tá falando, briguem ao vivo, fica mais emocionante. Exatamente. Marília, Negócio de brigar em off não dá certo, não. Olha que é fácil que a gente briga aqui, porque o negócio... Só para entrar aqui nesse negócio já foi uma briga. São 25 anos de briga, minha filha. Você que, né? Exatamente. 25 não é mais. É mais? Desculpa, mas 25? Desculpa, é mais ou menos. Daqui a uns dias... Eu acho que é mais do que 25. Tá vendo? Eu tô na dublagem e vai fazer... Eu entrei para Ebert em 91 para 92. A gente se conheceu em 91. Então são 91, 2001, 2011, 29 anos de briga. Já é mais do que uma boda de prata. De briga. Não é mole não, cara. Minhas primas, Rose e Simone, lá de Fortaleza. Olha só que bacana. Tá? Nem sabia que você tem a prima em Fortaleza. Tenho. O último reduto petista. Eu estou preocupado, né, com o Nordeste agora. Se o Nordeste virar casaca... Você tem que estar preocupado com o Líbano. Eu estou preocupado. O Guga Chakra, ele falou, aquele jornalista que é filho de libaneses igual a mim, que atua na Globo News, ele todo dia, no dia da explosão, ele falou em lágrimas, assim, ele ficou descrevendo Beirute, todos os pontos que eu, inclusive, conheci, não conheço como ele, porque já deve ter ido várias vezes lá, mas ele falou uma frase que ele falou: Beirute, como o Brasil, tinha tudo para dar certo, mas não deu. Eu vi isso. Acho que eu li porque você publicou. Eu postei isso, eu postei, e eu acho que é isso.
né? Fadados ao triste. fracasso. Muito triste, gente. Mas hoje a gente vai falar de coisas boas também, né? Porque eu prometi isso para algumas pessoas. A gente está com Sim, todo esse eu não vim problema aqui para... de Covid, etc., o Líbano. Então, hoje vamos também falar de coisas. A gente não vai deixar de falar disso, não. Mas vamos falar de coisas boas. A gente tem muita coisa boa para falar. O Samir tem muita coisa legal para contar. E está com um livro novo, né? A gente vai mostrar aqui. Eu vou tentar, né, gente? Eu estou aprendendo essa plataforma. Isso. Mas eu tenho aqui também bonitinho. Esse é o retorno de Netuno, a gente vai falar disso. Vou começar, gente, já que já tem gente assistindo, eu vou começar fazendo uma apresentação do Samir, né? Uma qualquer coisa eu corrijo, né? Qualquer coisa eu corrijo. Não comece. A Marília está só esperando. Murad com Demudo. Murad com Demudo. Murado. Não, porque a minha é muito engraçado, dos poetas que leram, da minha. Cada um falava um poema de Samir Murad, um poema de Samir Murad, um poema de Samir Murad. Aí eu falei, tem várias pronúncias. Eu Samir Murad. Falei, pô. Murad é ótimo. Mas como Murad, Falei, pô, francês, cara. Como é que você se chama? Murad. Não, a pronúncia nativa é outra. Mas é Murad, o D não é mudo, não é inglês, né? Exato. Então, o que você está falando aí de demudo? É Murad, não é demudo. Murad, mas não é Murad, não é Murad, que nem os cariocas. Murad, aí Murad. Porque você não é carioca, a pronúncia nativa, se você se curiosidade, que a gente está falando de língua, é Murad. Murad, é um O misturado com A e o M é junto com o R. Não espere que eu esteja aqui falando também Murad. Murad. Não, Murad. Eu vou passar a live corrigindo você, né? Samir Murad Bahan. Ana Paula Sena também está aqui na Itália, gente. Pessoal aqui na Itália, às 11 horas, começou a briga. O Togo falou, começou a briga. Eu não vejo quem entra, só você que vê, né? Se você clicar aí no chat do lado, cuidado para não clicar em coisa errada. Não vou clicar, deixa, melhor não clicar nada, okay. deixa. Delta Alfa, deixa assim. Vou com uma apresentação do Samir que eu tirei da orelha do novo livro dele, O Retorno de Netuno, ok? É uma apresentação rapidinha. Samir Murad é ator de teatro, cinema e televisão. Autor, diretor, dublador e professor. É formado pela Unirio como ator e professor com pós-graduação na UFRJ e com mestrado também pela Unirio. No cinema, participou de diversos longas, de várias produções estrangeiras e curtas nacionais premiados. Na televisão, fez inúmeras participações em novelas e minisséries na TV Globo, na TV Record, na Netflix e no Canal Brasil. Trabalhou como dublador na Herbert Richards, foi professor da Faculdade de Artes Cênicas da CAU e fundou a companhia teatral Cambaleei, mas não caí, que tem em Arthur sua principal referência de pesquisa de linguagem cênica. Ficou bonito isso. Mas você não leu, só leu a primeira orelha, a segunda você não leu. Ih, peraí, Georgina, vem cá. É uma apresentação rapidinha. É uma apresentação rápida para não cansar. Mas está faltando a segunda parte. Sumiu, caiu. Você está me vendo? Estou. É uma apresentação rápida, né? Para não cansar o povo que está assistindo aí. Acho que tem que apertar aqui. Não, aperta aqui para voltar, ó. Ih, meu Deus. Não, você está aqui, Samir. Você está aqui. Está todo mundo te vendo. Mas eu não estou te vendo. Ah, tá, foi. É melhor você ficar por aqui. Georgina, não abandone a gente. Senão essa live vai... Não, é porque você leu a primeira orelha, mas a segunda chega até os dias de hoje, né? Mas, querido, eu não vou ficar lendo orelha aqui, né? Tá bom, não, porque você achei que você ia ler as duas. Não, só uma apresentação rapidinha para as pessoas conhecerem você, saberem que você é ator de TV, de cinema, né? De minissérie.
E tem o Togo Meirelles, que está assistindo a gente lá do Canadá. Ele, inclusive, você conheceu o Togo porque ele foi vice-presidente do grupo Tortura Nunca Mais. E eu me lembro da gente num show do Gilberto Gil, uma vez, e depois Que você falava, Gilberto, eu te amo, eu me lembro disso. Isso eu mandava você falar e você falava. Você ficou implicando. Ele até fez um comentário. Ele leu, as pessoas estão aquecendo seu chakra coronário. Ele falou isso para você. No dia seguinte, não, porque depois de mim, várias pessoas também gritaram o Gil. Exatamente. E daí, ele estava lá, O Togo estava lá, e o Togo estava também no filme que a gente foi ver, que era o Que é Isso, Companheiro. Não é? Você faz uma participação no Que é Isso, Companheiro? Faço uma participação que foi para o Oscar. Aquela cena aparecia quando o filme concorreu ao Oscar, aquela cena aparecia direto. Você, se eu não me engano, você era um policial e estava comendo Era um policial. Estava comendo um sanduíche. Não é? Exatamente, cara. Então, Nossa. Samira, eu separei aqui, inclusive, umas fotos de você em cena, e tenho fotos também dos seus livros, né? Porque a gente vai falar disso também. Agora, eu queria começar dizendo que a gente se conheceu num curso de dublagem, né? Anos 90, a gente falou isso, acabou de falar no início. Um curso 91. muito divertido, né? Eu me diverti muito fazendo aquele curso, e eu não sabia que para trabalhar como dubladora eu teria que ser atriz. Então eu fui fazendo o curso, na metade do curso eu soube, mas estava tão divertido o negócio que eu resolvi continuar, mesmo sabendo que eu não ia poder trabalhar como dubladora. E Samir continuou, né? Não é isso, Samir? Continua. Você não terminou o curso, não? Eu não me lembro. Não, eu não me lembro. Eu continuei o curso, mas eu não continuei depois, assim, como dubladora. Eu continuei, eu fui levado pelo... Porque eu fui lá para trabalhar, eu precisava ganhar dinheiro para viver, não estava como... Não fala palavrão, homem. Desculpe. Eu fui lá para procurar emprego mesmo, eu fui buscar na dublagem uma maneira de ganhar uma grana, porque eu estava precisando, né? Eu estava morando sozinho, meu amigo que dividia apartamento comigo tinha ido para os Estados Unidos, e eu não estava conseguindo pagar aluguel. Eu fui fazer o curso assim, até sem expectativa, e felizmente os professores gostaram de mim e me levaram, porque eles eram diretores da Herbert Richards, me levaram para fazer um teste lá com, sei lá, um mês de curso, mais ou menos, um mês e pouco. As aulas eram sábado, né? Era sábado de tarde. Isso eu não lembro. A gente tinha aula. Era sábado à tarde. A gente tinha aula no ex-cassino da Urca, né? No ex-cassino da Urca. É aí pertinho agora, né? De onde você está, nesse momento. Exatamente. Era muito legal. Eu me divertia muito. Era divertido. Tem gente já, a Marília já está me perguntando, ela está curiosa para saber o que você dublou. Eu separei aqui um vídeo, são poucos segundos. 29 anos. Não, sabe por quê? Porque o dublador, ele dubla tudo, não é isso, Samir? Dubla filme, dubla desenho animado, tudo, não é? Então, eu separei aqui um desenho animado muito fofinho, são poucos segundos. Agora, gente, estou aprendendo o negócio, então vocês vão ter que ter um pouco de paciência, porque eu vou tentar fazer tudo direitinho, tá certo? Vamos lá. Eu separei aqui. É esse videozinho. Tá sem som. Você tá ouvindo? É muito fofo, gente. Palmas para você que conseguiu botar isso aí. Eu fiquei sem som em relação ao desenho, mas você conseguiu botar, cara. Tá vendo? Você tá arrasando. Mas será que as pessoas ouviram o som? Porque se não ouviram, gente, me dá um retorno. Tá sem som. Marília falou tá sem som. Tá sem som. Gente, já sei. Desculpa, vou de novo. Sabe por quê?
porque eu esqueci de apertar um negocinho, e vale a pena, é tão bonitinho, é rapidinho, tá? Eu vou lá novamente, só um minuto, porque vale muito a pena. É porque eu apertei um negócio sem, sem botar o som, foi isso. Já fui de novo. Peraí, nada, só um minuto. Agora vai, agora vai. Você falando aí, eu não escuto nada que você está falando. Agora, Samira, agora vai com som. Alguém aqui sabe onde está o Lázaro? Alguém? Ele está aqui, senhor. Até que enfim. Bom, olha ele aí, o campeão do concurso desse ano. E agora, nosso campeão vai acender a chama simbólica dos Jogos do Feijão. A honra é toda sua. Bananinha, anota aí. Nós temos que parar de acender a pira depois desses concursos. Deu para ouvir, gente, Nossa. agora? Espero que Agora sim. eu ouvi. É muito fofo, bananinha, muito legal. Marília, não escutei nada. Ana Paula, agora estou ouvindo. Sim, está com som. Sim, gente, foi com som. Muito fofo, muito fofo. Eu me lembro perfeitamente. Wagner Dias, muito bom. Gente, eu me lembro que era muito divertido fazer esse curso de dublagem. A gente se divertia demais. E Samir teve a sorte não, né? Mas assim, que não é só uma questão de sorte, é talento, é tudo. Mas ele seguiu nesse caminho, né, da dublagem. Não é isso, Samir? Sim, eu fiz esse teste lá com o Monjardim, que me levaram para fazer, que era um diretor também muito gente boa. Eu cheguei bem nervoso, né, porque era uma oportunidade que eu ia ter de entrar para Herbert Richards ou não, porque a Herbert estava precisando de gente. Estava chegando aquelas novelas mexicanas que estavam, né, estavam precisando de novas vozes. E aí eu fiz o teste, assim, meio que desesperado. O Monjardim falou, tá bom, meu filho, tá bom, aquele jeitão dele, meio caipirão. E aí no dia saiu assim, triste, no dia seguinte me ligaram para assinar a minha carteira. Que legal. E aí no dia seguinte eu já estava contratado da Herbert Richards e fiquei lá até a empresa acabar em 2010, 2009, 2010, ela faliu, né? Que pena. Enfim, foi bastante, foi uma experiência riquíssima, porque eu trabalhei com a fina flor da dublagem, que a dublagem hoje em dia está muito diferente. Eu não estou depreciando em absoluto, mas eu acho que as pessoas que eu encontrei lá na Herbert Richards eram a referência nacional da dublagem, né? Você lembra, Samir? Você lembra que você chegou a tentar me levar, né, para Herbert Richards, mas essa coisa, eu não era atriz, então não deviam ter te dito isso no curso, né? Deviam ter falado para você isso no curso. Mas eu acho que você e mais uma penca de gente também não era. Não, as pessoas... a gente assim, esse curso, na verdade, foi um dos primeiros que teve. Tiveram os dois antes e esse foi um dos primeiros. E eu acho que ninguém tinha ido para Herbert Richards nessa leva desses cursos. Então, depois virou moda e começou. Hoje tem curso pra caramba, assim, tem muito curso de dublagem. Virou virou um modismo, mas naquela época não. Então, assim, eles realmente estavam precisando, assim, eles estavam buscando algumas pessoas, mas como não era moda, hoje as pessoas já sabem que se elas não forem, se elas não tiverem o registro, elas vão fazer o curso, mas não vão poder dublar, né? Exato. Naquela época, talvez eles não tivessem. Não, na verdade, eles disseram, quando a gente já estava no meio do caminho, né? No meio do percurso, no meio do curso, mas estava tão legal, que eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou continuar, eu vou terminar, estou me divertindo, né? Nem lembrava que era sábado, mas, assim, foi muito bacana. Não é isso? E, Samir, eu estou aqui com algumas... com Marta Almeida, boa noite. Tem bastante gente. Oi, Marta, manda um beijo para Marta, minha amiga daqui, Gabriela... que está morando aqui perto de mim agora. Legal. Gabriela amiga maravilhosa. Fortaleza. Pessoal de Fortaleza também, legal. Celso acho que está em Teresina, não é isso, Celso? Muito bacana.
Então, Samir, eu tenho aqui umas perguntas para você e depois eu tenho fotos também para mostrar, tá? É, 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 a primeira pergunta, Samir, você é ator, dublador e escritor. Você é autor dos seus solos e os textos depois são publicados em forma de livro, ou seja, o texto que vira cena e que depois vira livro. Como é que se dá o seu processo de criação? Fale um pouco sobre isso. Para você ficar livre, falar sobre o processo de criação. Você sabe que eu sou muito curiosa em relação também à questão do personagem, né? Porque tanto o ator quanto o autor, o escritor, dá vida a um personagem. Aí eu queria que você se sentisse à vontade para falar sobre isso, sobre o processo de criação. Na verdade, eu nem me considero um escritor, não. Eu acho que escritor é uma coisa assim, é um cara que se dedica a isso de uma forma quase diária, e eu fiz isso muito mais com a profissão de ator do que com a profissão de quem escreve. Então, eu não me considero propriamente um escritor. Mas, assim, no trabalho do meu primeiro solo, o Para Acabar de Vez com o Julgamento de Arthur, os textos eram todos do Arthur. Mas a colcha de retalhos, né, a colagem dos textos que eu fiz, eram minha. E assim, eu experimentei várias combinações, né, até conseguir alguma coisa onde eu poderia mostrar faces do Arthur que eu queria mostrar sem tornar um espetáculo excessivamente pesado, porque o Arthur ele tem uma dramaticidade, ele tem um peso em função da história dramática dele, em função da contestação dele em relação à cultura, ao teatro tradicional. Então, tudo poderia ficar muito pesado, né? Então, eu tive um certo cuidado com isso, quer dizer, não um certo cuidado que, de alguma forma, cerceasse a própria natureza do Arthur, mas um certo cuidado para apresentar coisas diferentes, distintas, né, muito focado na questão do trabalho corporal, que foi a chave que eu achei, não assim como um achado, mas assim, eu queria fazer um trabalho que tivesse referências nas sugestões que o Arthur dava para o trabalho do ator. Né? Ele não chegou a dizer que a gente devia levar algumas linguagens para a cena, porque o Arthur não tem um método. Né? Aquilo que eu te falei, ele é o antimétodo, ele tem lampejos, ele tem visões, ele tem percepções assim, de outras narrativas que possam se aproximar do teatro, como a mitologia, como algumas ciências psicofísicas que poderiam ser usadas como instrumentos do trabalho expressivo do ator, como a yoga, o tai chi chuan. E aí eu trouxe um pouco essas coisas. Fui fazer tai chi, fui fazer yoga. Aí eu fiquei fazendo yoga durante um bom tempo, fiz várias linhas de yoga. Fui fazer meditação para. Você ainda faz. Como é que é? Você ainda faz? Não, hoje eu faço uma coisa muito assim. Eu faço, até porque o negócio da pandemia, né? Eu fico muito cerceado aqui no espaço caseiro, mas eu faço assim, tem muitas coisas que eu já não consigo nem mais fazer e evito de fazer, porque começa a não ser bom depois de uma certa idade, né? É verdade, tem muitas posições que eu não posso mais fazer por causa da pressão, por exemplo. Exatamente, quer dizer, coisas que eu fazia quando eu pratiquei para fazer o Arthur, no início do milênio, em 2000, hoje eu não faço mais. Não faço mais porque eu não consigo e porque eu evito, porque o custo-benefício, né, não vai ser bom. Então, a gente estava falando da letra, né? Da coisa da escrita. Então, a escrita do Arthur, essa peça do Arthur, todo mundo me perguntava, o texto é seu, gente que não conhecia o Arthur. Não, eu falei, o texto não é meu, o texto é do Arthur e a costura é minha. E ela deu muito certo, era um espetáculo conciso, de 1 hora, redondinho, 55 minutos, dependendo do espaço que eu fizesse, e era um espetáculo que ele, assim, eu não acertei mais como eu acertei com o Arthur, impressionante, assim, foi uma coisa, foi um acontecimento. Mas os seus espetáculos são todos, assim, são todos textos seus, né, na verdade, ou não?
Sim, os solos são. E Depois... tem um outro espetáculo que eu fiz antes do Arthur, que não era um solo, que eu só dirigi, que a Marta, que se estiver aí, vai lembrar, que foi o Além da Lenda do Minotauro, que também virou livrinho. Ele virou livrinho bem. Isso. Né? Foi editado pela editora Guiostri, em São Paulo. E foi uma desconstrução do mito do Minotauro, onde eu já estudava Arthur na faculdade, já estava fazendo mestrado, e eu queria mergulhar nessa área dos mitos e da genealogia dos mitos, né? Então eu fiz uma desconstrução. Você está me vendo? Que sumiu aqui. Sim, mas é que eu estou mostrando agora a capa do Minotauro. Entendi. Não, mas não se assuste. É porque eu fico apavorado, assim, se você, né? Então, esse texto eu escrevi e eu me lembro que o grande problema era o final do texto, era como é que eu vou terminar essa história, né? E aí eu acho que eu terminei até bem, e é um texto que ele se permite ser lido independentemente da cena. Eu acho que é o único texto que eu não mudei muito ao longo dos ensaios. Isso aconteceu só... São deliciosos. Os seus textos são maravilhosos. Gente, a gente está com perguntas, Samir, estamos com perguntas. Vamos lá, vamos responder. A gente teve uma pergunta... E aí eu volto à questão depois. Com certeza. A Gabriela perguntou lá em cima se ainda hoje exigem que os dubladores sejam atores. Sim. Uhum. Sim. Eu não, existem muitas maneiras. Na verdade, eu não sou muito informado a respeito disso, mas eu sei que sim. Agora, tem gente que faz um curso, às vezes, de 1 ano, aí consegue o registro. Tem gente que consegue o registro porque prova que tem tantos trabalhos, aí consegue. Tem um monte de... E tem muita gente jovem agora na dublagem. A dublagem, ela foi assim... A palavra invadida não é muito legal, né? Mas, assim, muita gente nova no sentido da faixa etária. Eu, quando entrei para a dublagem, eu já tinha 34 anos, né? Então, tem muita gente jovem que vai para a dublagem. Essas pessoas, de alguma forma, têm o registro, né? Mas tem que ter, sim. Uma outra pergunta pertinente, que é da Enamar Ramos. A Enamar é professora da Unirio. Ela é, eu acho que se diz, me corrige, Enamar, se eu estiver enganada, mas eu acho que é preparadora de corpo, que ela é na Unirio. E ela pergunta, Samir, essas pessoas que você disse que começaram com você a fazer dublagem nesse curso, ainda fazem dublagem? Quem são elas? Pois tiveram 3 pessoas que entraram, 2 pessoas além de mim que entraram para a Ebert nessa leva. E foram as únicas, porque eu me lembro que posteriormente ninguém mais entrou. Um é um diretor que atualmente ele só está dirigindo, que é o Mário Tupinambá, ele está dirigindo numa casa, num estúdio de dublagem. E a outra é a Gilza Mello, que era atriz. Essas pessoas eu encontrei coincidentemente no curso. A Gilza eu já conhecia, o Mário eu nem conhecia. O Mário Tupinambá ele é filho daquele ator que morreu, que é Mário Tupinambá, que trabalhava na escolinha do professor Raimundo. E o Mário também era ator, mas, enfim, virou dublador e hoje ele só dubla. E a Gilza Mello, ela também entrou para a Ebert, junto com o Mário e comigo, e ela se divide hoje entre a dublagem e o serviço público federal na área do Ministério da Justiça, eu acho. Então ela dubla, na verdade, ela dubla menos, né? Ela dubla menos por conta desse emprego que ela tem. Mas são essas 2 pessoas que entraram comigo, só. E a Enamar me respondeu dizendo que ela é professora de dança na Unirio. Legal. Foi a minha escola, né? Foi a minha faculdade, eu fiz tudo na Unirio. Mestrado, licenciatura, bacharelado, toda a minha formação foi pela Unirio. Muito bacana. Pois é. Mas a gente volta, então, ao que você tinha perguntado? Sim, com certeza, podemos voltar. A gente estava falando sobre seus textos, porque eu acho que eles são riquíssimos. Né? Assim, quer dizer, todos os textos, né? Todos os textos dos solos estão publicados, não é isso? De alguma forma. Sim.
Não, de alguma forma não, estão publicados, às vezes não como a editora, né? Da editora foi só o Além da Lenda do Minotauro e o Édipo. O Édipo, por exemplo, o Édipo e seus duplos, que é um texto que eu gosto muito, porque foi um mergulho também na questão da genealogia, né? Do mito do Édipo. Eu tentei entender o mito do Édipo em relação ao que aconteceu na vida daquele homem para que levasse ele a ter aquele destino trágico, né? Aquele destino único, né? O personagem dramático mais singular da história do teatro ocidental. E aí, quando eu estive no Líbano, foi muito curioso que eu fui lá na cidade onde a suposta lenda do Édipo começou, lá em Tiro, que é uma cidade que tem ruínas e portos que já tiveram várias influências bizantinas, gregas, enfim. E na época, segundo a lenda, era a Fenícia. E o tataravô do Édipo, que era o rei, traduzido seria Agenor, que deu início a essa saga que resultaria no destino do Édipo. Então eu pesquisei tudo isso e trouxe algumas coisas para a história. A grande dificuldade é que eu tinha que jogar informações fora, eu tinha que cortar, porque na primeira versão do Édipo ele estava com 1h40, e para mim era muita coisa para um solo, né? E aí eu tive que cortar. Quanto você achava que tinha que ter? Quanto tempo você achava? No máximo, 1h20, 1h25, estourando 1h30, né? E aí ele acabou tendo 1h20. Tanto que o livro tem algumas passagens que foram sutilmente cortadas no espetáculo, porque o livro é mais longo que o texto do espetáculo. Agora, o próprio texto do Édipo, também, quando eu comecei a estudar essa temática, também não era, como o Artaud também não era para ser um solo. O Artaud virou um solo por coincidência. Eu acho que eu já te contei essa história, né? Eu estava querendo fazer um espetáculo sobre o Artaud, já com esse título Para Acabar de Vez com o Julgamento de Artaud, inspirado num poema radiofônico dele, Para Acabar de Vez com o Julgamento de Deus, que foi um poema, na época, censurado, que ele só conseguiu fazer no rádio, era para ser uma peça, e ele acabou fazendo o poema só no rádio. O Zé Celso Martinez Correia, aquele grande diretor paulista, que é um profundo entendedor de Artaud, ele fez uma montagem desse texto, trouxe aqui para o Rio de Janeiro, com cenas bastante fortes, que o Artaud também sugere, né? O Artaud não bate o pé em relação a tem que ser assim, mas ele sugere. Então, tinha algumas coisas da própria linguagem do Zé Celso que apareciam em cena, sugeridas pela letra do poema do Artaud. Então, eu tinha chamado 2 amigos, um amigo e uma amiga, para fazer um projeto comigo, que seriam alguns personagens da vida do Artaud que dariam depoimentos sobre o Artaud. Tipo o psiquiatra que cuidou dele, o Gaston Ferdier, a Anaïs Nin, que foi uma amante platônica dele, que era uma psicanalista, filho também de um psiquiatra famoso da época, o Jean-Louis Barrault, que era um diretor de teatro e de cinema e que foi amigo dele também, e eu faria o Artaud. E a gente chegou a fazer uma versão meio pocket disso, chegamos a fazer algumas apresentações em alguns instituições psiquiátricas, mas aí aquilo, assim, não tinha dinheiro, as pessoas tinham que trabalhar, E eu falei, caramba, eu fiquei sozinho. Aí, não ficar sozinho, é que eu decidi aprofundar mais e aproveitei alguns poucos textos que tinham dessa primeira versão e coloquei outros, né? Provavelmente, se eu fosse fazer o Artaud hoje, eu tiraria também alguns textos e colocaria outros, porque tem algumas coisas que, para mim, já não é que estejam superadas, mas que para mim, já deram, entendeu? Você então, assim, por exemplo... Muito apaixonado por Artaud e por esse trabalho, né? Pois todos os... Fala, não, fale. Não tenho nenhuma foto aqui para mostrar, eu tenho foto de outros trabalhos. Do Artaud, né?
Não, eu quero saber de outros trabalhos seus, né? Assim, quer dizer, a produção, o seu processo de criação, de um modo geral. Porque, por exemplo, voltando ao Édipo, eu me lembro de uma coisa, você ainda com o texto, né, antes do texto ir para a cena, e você me deu o texto, eram folhas, eram páginas Word, várias, eu acho que umas 20, talvez, e você me disse, dá para você passar o texto comigo? E eu fiquei com o texto na mão, quer dizer, passar, eu teria que ler e ver se você estava, né, falando tudo. Gente, é uma coisa impressionante, porque ele sabia tudo, eram 20 páginas Word, ele falava, eu ficava assim, não é possível que ele está lendo. Mas eu casava com o texto. É uma coisa eu casava com realmente. Eu casava com o texto, entrega, assim, quando eu tô uma entrega muito grande. Quando eu estou num processo desse, esse texto fica debaixo do meu braço, para qualquer lugar que eu vou, eu estou passando o texto na cabeça, eu estou olhando, Então, isso muito antes de virar espetáculo, antes de começar a ensaiar. Isso no caso dos meus solos, porque como eu tenho essa... Eu levei 2 anos escrevendo o texto do Édipo. Eu levei 2 anos, assim, mexendo, reformulando. Então, quando eu comecei a ensaiar, ele já estava praticamente todo decorado. Entendeu? Eu mudei uma coisa aqui e ali, mas ele já estava todo decorado. Aí a cena é que foi uma outra quebração de pedras, né? Até porque o Édipo não estreou pronto. Assim. A primeira temporada do Édipo, eu acho que ele não estreou aonde ele poderia chegar na sua potência. Então, eu depois que eu fiz a primeira temporada no Sesc Tijuca, que foi que tinha tipo um show-up de espetáculos experimentais, e tinha um espetáculo maior que abria o ano experimental. O meu espetáculo foi convidado pela Ana Kfouri, na época, para abrir. E eu tinha um tempo curto para ensaiar. Então, eu queria falar dos diferentes pedaços do corpo do Édipo. Então, eu comecei a trabalhar com manequim. Né? Eu me lembro. Eu fui muito, eu só tinha. Eu fui num brechó de manequins lá em São Cristóvão e saí pegando meio que aleatoriamente um monte de pedaço de corpo, perna, pé, tronco, braço, mão, de vários tamanhos, E foi uma loucura. E assim, eu queria trabalhar com o manequim para trabalhar um pouco essa questão da explosão do corpo do Édipo em vários pedaços, que é um conceito altamente artodiano. Tem um poema dele que ele fala isso: meu corpo voará em 1000 pedaços e você conhecerá a minha potência, não sei o quê. Um texto absolutamente surrealista, maravilhoso, iluminado, assim, faiscante. E todas essas coisas estavam dentro de mim, né, dessas ideias do Artaud. E eu queria trabalhar com essa fragmentação do eu, um conceito até bastante esquizo, ligado à esquizoanálise, ligado à psicanálise, enfim. Uma pergunta aqui do Togo. Ele pergunta: você fez terapia quando fez o mito do Édipo? Não, eu fiz terapia antes, não teve nada a ver com o mito do eu. Fiz terapia há muito tempo atrás, fiz em alguns momentos da minha vida, mas quando eu comecei a fazer o Édipo, eu já usei o que eu conhecia a meu respeito, que era uma grande vontade de mergulhar na minha genealogia pessoal e misturar a minha genealogia pessoal árabe-fenícia com a genealogia do Édipo grega-fenícia. Né? Para mim, a gente se encontrava lá. E aí eu fui pegando algumas questões assim, muito pessoais. Né? Por exemplo, eu tenho um pé que tem um joanete enorme, né? Que tem um dedo que envergou por causa do joanete. Falei, cara, eu tenho um pé diferente do outro. É muito assim, a diferença dos meus 2 pés era muito. E aí, assim, a viagem, a nossa amiga que é professora de corpo, aí ela deve, não sei se ela estiver presente, ela pode até complementar. A viagem assim, como o trabalho do Artaud me levou muito para essa questão corporal, eu comecei a trabalhar muito em cima do meu corpo. Né? Claro. Não só em cima das coisas que eu gostava, mas em cima das coisas que eu não gostava. Né?
E o Édipo, o que aconteceu com o Édipo? Por que ele tem esse nome, Oidipus? É pés inchados, né? Porque ele teve os calcanhares furados. Por que ele teve os calcanhares furados? Para não ser aproveitado como escravo, porque na época existia essa cultura das crianças serem abandonadas quando os pais não tinham condição de criá-la, ou vendê-las no mercado de escravos. Como o pai queria realmente que ele morresse, e deu para o escravo levar ele para o meio do mato, e mandou ele furar os pés do Édipo, porque o Édipo, se o Édipo fosse encontrado, ele não fosse aproveitado, porque ele teria um problema no caminhar. Né? E aí toda aquela história que a gente conhece, por exemplo, no mito na minha versão, eu dei voz a esse escravo, eu coloco uma cena do escravo levando, né, tudo que foi narrado assim, muito ampassamente na tragédia, eu coloquei no meu solo como uma maneira de dar voz a todos esses personagens que pontuaram a história do Édipo. Então o escravo ele falava que não, né, que estava fazendo aquilo muito contra a vontade, que ele precisava obedecer ao senhor dele, e aí ele coloca é uma questão até que eu faço com mímica e tal, eu boto o personagem assim e tal, e furo e penduro lá numa árvore. Então a gente tinha os manequins, tinha muito pano, que era uma coisa que eu queria trabalhar também, panos que tinha uma coisa meio oriental, né, te dava um conceito assim desse que eu reforcei o lado oriental do Édipo, né, o lado fenício dele, o lado grego mais de Grécia primitiva, né? E eu trabalhei com panos. Esses panos eram um elemento de linguagem que também eu capturei do teatro oriental, do teatro japonês, do teatro chinês. Claro, não me tornei um profundo conhecedor do domínio da utilização dos panos, até porque os artistas orientais eles só fazem isso, e só fazem aquele personagem, né? Então eu coloquei um colorido com os panos no Édipo. Foram os panos, foram os manequins e foram os galhos de árvore que a gente colocou para dar uma certa aridez assim, ao cenário. Então era um cenário assim, bastante, como é que eu vou dizer... Ele tinha uma coisa meio fantasmagórica, assim, uma coisa meio de um limbo, assim, onde as coisas pareciam meio impressionistas, assim, né? E foi aí, nesse cenário que a gente foi montando nos ensaios, eu me lembro que era carnaval e eu consegui uma sala no Pinel para ensaiar. Aí todo mundo ia para o bloco, eu ia para o Pinel, me trancava lá numa sala e ficava trabalhando sozinho. E aí a Pamela Vicente... Você arriscou feio, hein? Não pelo Pinel, porque o Pinel estava praticamente vazio, tinha um louco aqui, um louco lá. Aí a Pamela Vicenta, que foi minha cenógrafa figurinista, ela ia começando a dar também um desenho à questão das marcações onde o texto poderia acontecer, né, assim, em relação ao manequim. Mas, assim, foram muitas tentativas e erros e acertos até eu chegar à fórmula final, né? Até chegar o desenho final do Édipo, que era uma coisa circular, que ele começava, ele terminava onde começava, dando uma ideia desse Ouroboros, né? Foi muita tentativa de erro e acerto, meu Deus do céu. E a ideia era misturar o ator... esse ator narrador com o personagem. Então, aquela sua pergunta, que não quer calar, então, assim, a composição, ela parecia como consequência das situações, entendeu? Não havia uma preocupação em compor um determinado tipo de Édipo psicológico, porque as referências eram muito em cima do texto, né? E dos personagens, que então, por exemplo, quando eu fazia a Jocasta, que eu jogava um pano em cima, a composição era a figura da Jocasta, era aquela mulher muçulmana, né, com aquele pano preto, rezando para os deuses antigos, para conseguir ter um filho, que era o que ela queria, né? Então, essa é uma composição... Lembro do momento... Era uma composição pictórica, né? Era uma composição basicamente visual.
Não havia uma composição psicológica. Amir, a gente tem que ouvir também as perguntas. Tem pergunta, homem. Você disparou aí numa locomotiva. Eu me lembro da parte da Jocasta, era muito interessante. A gente tem aqui a Marta que está morrendo de rir. Eu não sei, ela já botou um monte de kkkk e já disse Samira Hilário. Eu não sei de que parte do seu discurso, da sua locomotiva, ela estava se referindo. Marília escreveu, meu namorado é ator e também tem Joanete. Pois é, ator com Joanete é foda. É complicado, não, quer dizer. Não. Desculpe. Online, olha só, gente. Vou mostrando algumas cenas aqui, algumas fotos de cenas, né? E enquanto o Samir dispara aí nessa locomotiva, ele não vai parar. Não, né? parei, não vai parei. Enfim, a Marta escreveu Joanete. Não sei. Primeiro ela escreveu com você, Hilário, depois ela escreveu Joanete. Será que ela quer que eu fale sobre Joanete? Ela estava rindo da parte que você dizia, que você falava do Joanete. E vai falando. Então, eu vou mostrando algumas cenas aqui. Agora, você vai conseguir ver também, né, as cenas, porque vão aparecer umas fotos e daí você podia falar alguma coisinha, assim, sobre cada foto. Fala em cima das fotos. Isso foi esse trabalho, e aí é o Cícero, aquela outra, é o Cícero, isso daí é o terceiro solo, é o Cícero que é o terceiro solo que fecha a trilogia do Arthur, do Édipo e do Cícero, né? Isso daí já é uma participação na televisão. O Cão que Sonhava Lobos. O Cão que Sonhava Lobos é o narrador do Cão que Sonhava Lobos, que é um solo infantil que fala sobre o cachorro e sobre o lobo. Né? Isso é maravilhoso. E aí a educação siberiana, que eu fazia o patriarca, e essa cena a gente estava correndo atrás de um frango imaginário. Eu e os meus sobrinhos. Meus sobrinhos. Maravilhosa. Esse aqui é o Cícero Ferreira, não é isso? O Cícero Ferreira e o Daniel Ávila. Ele é professor também, além de ator, ele é professor da Cal. Vamos ver se a gente consegue voltar um pouquinho atrás. A gente começou com a Carmen, né? A Carmen de Cervantes, a Ana Paula Bouzas, que está agora em São Paulo. Foi uma peça muito legal também, que eu fui convidado para fazer, o Cervantes. Era uma situação também utópica, onde havia um encontro imaginário entre um Cervantes já velho, assim, sem inspiração, brigando com seu estado de saúde, delirando, e imaginando uma Carmen que tivesse a capacidade de mudar a sua própria história e não fosse assassinada, como a Carmen de Bizet, né? Então é um encontro... Linda essa foto. Linda essa foto. Muito bonita. A gente tem belas fotos dessa montagem. Tem uma série de fotos do Cícero, que a gente vai falar também, né? Que eu gostaria de falar sobre... Sim. Essa aqui também, gostei demais, muito bonita. E depois, o que é isso? Onde é que você estava aqui? Isso é uma participação que eu fiz na TV Record, numa novela bíblica, que eu fazia um beduíno, uma participação, assim, de alguns capítulos, e eu fazia esse beduíno aí. Aí o Cão que Sonhava... Sonhava Lobos, fantástico, porque também tem essa questão do cachorro, né? Enfim. Tem a questão da genealogia, né? Muito interessante, as fotos também tão lindas, e essa aqui que a gente já viu, essa peça eu adorei, muito forte, né? Uma peça muito forte. Me lembro que minha mãe estava comigo, ela falou assim, é um pouco violenta. Você viu a educação siberiana, né? Minha mãe é verdade. Isso, exatamente. Uma peça... Não, essa peça foi maluco. Falando de composição, voltando a falar de composição, vamos lá, já para saciar o seu apetite composicionista. Essa peça, por exemplo, o Gustavo Pazzo é um ator que ele não gosta de trabalhar com esse método de composição tradicional. Então, para ele, a referência é o texto, não tem essa de o personagem acha que, nesse momento, eu acho que o personagem... Não, ele
que é uma coisa típica das composições mais tradicionais. Ele acha que o texto é a referência e você está livre para criar. Você tem que ficar pensando, agora eu vou falar isso porque eu estou sentindo isso, agora eu vou pegar uma garrafa porque eu estou com vontade de... Não, as coisas não caminham internamente, assim, numa ordem cronológica racional, né? Então, por exemplo, o Gustavo, quando eu comecei a ensaiar, com uma semana de ensaio, ele falou, você quer fazer esse velho cego? Eu já tinha feito o Édipo, né? Assim, parte do Édipo, quando ele está velho, eu fazia ele cego. Eu fiz todo um treinamento em casa, né, de olho fechado, para ver como é que eu me comportaria, como é que eu andaria e tal, e lá eu fazia de olho aberto, evidentemente. Eu falei, quero, né, um cego de olho aberto. E comecei a fazer um velho cego, assim, tentando um trabalho muito difícil, de muita concentração, porque realmente você fazer um cego de olho aberto é muito difícil. Imagina. E tinha uma cena também que a gente tinha que fazer uma luta de punhais, assim, que eu mostrava umas coisas de punhal, fazia Sim. tudo... Aí, assim, há 2 dias da estreia, o Gustavo falou, olha só, Samir, tá muito legal, só que o seu cego está comprometendo o ritmo da peça. A gente vai ter que voltar a botar ele para enxergar. Porque, assim, na hora eu quis matar o Gustavo, né? Pô, eu tive um maior trabalhão. Ficando mais lento o ritmo? Não, porque, claro, o cego, por mais que ele tenha os outros sentidos aguçados, nunca vai ser igual uma pessoa que enxerga. Entendeu? Não dá. Quanto mais em cena, né? Que você tem que deixar tudo muito claro do que você está fazendo. E aí, realmente, estava ralentando um pouco dentro do ritmo que ele queria. Até porque eu não era um solo, né? E só que eu conduzia boa parte da peça. Eu estava em, sei lá, 75% da peça eu estava em cena. Então, eu falei, putz, aí agora eu vou ter que voltar a enxergar. Na hora eu quis falar, caramba, cara, como é que você... E aí eu voltei a fazer, não teve alternativa, ele falou, não, você faz. Aí eu voltei, eu tive um ensaio, que é o ensaio de luz, como foi muito demorado, eu pude voltar a praticar tudo que eu praticava, todas as marcas, já com uma agilidade maior, porque eu estava enxergando. Era um velho que enxergava, né? Então, mas assim, só para você saber que se eu tivesse feito uma composição com um preciosismo tal, que eu não pudesse desfazer, ia ser muito complicado, entendeu? Então, assim, o ator contemporâneo, isso eu aprendi muito nos meus solos, onde o Arthur, então, foi a grande escola, porque como eu fiz em todos os espaços possíveis, eu nunca sabia o que me esperava. Então eu adaptei, assim, contracenei fora do espaço cênico tradicional de inúmeras formas possíveis. E isso vai te dando uma experiência quase que de ator de rua, que é uma coisa muito preciosa, porque quando você domina um espaço indefinido e amplo, quando você vai para o palco, fica muito mais fácil, entendeu? Então eu sempre ensinei isso para os meus alunos também, eu levava eles lá para fora, da Cal, falava, vamos lá, integre isso aí com essa árvore, integre isso aí com esse pedaço de chão, com esse muro, usa esse muro como cenário, fala aqui para todo mundo, né? Justamente porque quando você vai pro palco, às vezes você tem até que imaginar, porque não tem cenário, mas de qualquer forma o espaço é muito mais condensado, né? E quando você trabalha com maior, é mais fácil diminuir do que você trabalhar com pequeno e depois querer levar para o grande, né? Certo. Uma pergunta que ficou lá em cima também, sempre da Marta Almeida, porque você justamente começou a falar de como nasce um personagem, etc. Mas a Marta pergunta, meu Deus, mudou agora, onde ele busca inspiração para escrever? Olha, essa é uma pergunta difícil de responder, porque eu acho que é uma coisa do meu espírito, da minha alma, do meu ser, né? Eu aproveitando, assim, o primeiro contato que eu tive com a arte não foi com a arte de interpretar, né? Eu sou da época dos Beatles, da Jovem Guarda, então eu gostava de escrever canções. Eu escrevia canções que rimavam amor com dor, com flor, aquelas rimas bem
né, bem primárias, e eu tenho essas coisas guardadas até hoje, que você até chegou a conhecer algumas. Então, essa questão da escrita e da musicalidade, ela foi, na verdade, o meu primeiro contato, né? Assim, eu gostava de escrever, como eu gostava de desenhar. Então, assim, eu nunca busquei, assim, eu acho que a inspiração, por isso que eu falo que eu não sou um escritor, porque eu acho que um escritor, ele é inspirado a escrever, ele tem uma necessidade visceral de escrever, né? Como eu tenho necessidade visceral de atuar. Agora, a escrita, eu acho que muitos atores escrevem, né? Sam Shepard, aquele ator que morreu há pouco tempo, que é um puta ator e era um dramaturgo de várias peças escritas, coisa que eu nunca consegui. Eu nem sei, acho escrever para teatro dificílimo. Eu estava conversando outro dia com o Samir Yazbek, que é meu xará lá de São Paulo. Ele é um dramaturgo. Ele só escreve para teatro. Ele é um cara que se especializou nisso. E o discurso dele é muito diferente do meu, porque ele é um escritor, ele é um dramaturgo. Né? A única peça que eu escrevi... Você não é? Hã? Você não é? Eu acho que não. Eu acho que eu escrevo solos que eu faço. O Minotauro, claro que outras pessoas também podem fazer, é evidente. Né? O Minotauro talvez seja a minha única, talvez não, é a minha única peça que tem uma escrita aproximada um pouco do que se normalmente escreve num teatro um pouco mais formal. Mas mesmo assim, e na cena você via muito isso, é tudo muito fragmentado. Né? A peça ela vai e volta no tempo. Fala. Não solo que você escreve. Enfim, você escreve, mas o solo virou livro, os solos viraram livro, então, quer dizer, você diz, eu escrevo os solos que depois eu mesmo faço, mas os solos estão aqui, publicados em forma de livro, então, quer dizer, sim, mas isso é uma consequência, isso é uma consequência da escrita, né? Poderia não ter publicado, e assim, no final e o texto... contas, você acaba sendo um dramaturgo também, ou não? Não? Eu não sei, eu prefiro não responder essa pergunta assim de uma forma tão definitiva, porque acho que quem tem que dizer isso é quem vai ler o livro. Né? Eu acho que a gente tem uma desconstrução do mito de Édipo aí bastante estudada, né? Nada que está aí foi inventado da minha cabeça, tudo tem um fundamento mítico, histórico, e evidentemente, algumas licenças poéticas, né? Certo, a gente tem ainda muita coisa para falar, a gente já está com 1 hora de live, e eu ainda tenho um monte de coisa para te perguntar. Então, me interrompa. Não dá, você é uma locomotiva. Imagina, toda vez que você... Tá bom. Eu queria falar um pouquinho também sobre O Cão que Sonhava Lobos, porque isso já entra numa segunda pergunta minha, que era... Seus textos muitas vezes fazem alusão à mitologia, à astrologia e aos signos em geral, denotando uma vasta cultura em vários âmbitos. Onde isso tudo começou? Durante a faculdade? Antes? Onde? Porque eu gostaria de falar um pouquinho também sobre O Cão que Sonhava Lobos, e depois a gente precisa falar do seu livro novo, Samir, senão não vai dar tempo, já meia-noite aqui. Gente, já faz assim. Porque você me pergunta, eu respondo, e aí eu começo a falar do assunto. Fica meia hora falando de cada espetáculo, né? Me corta. Porque são perguntas complexas de se responder rapidamente. Essa questão da astrologia, da mitologia, isso começou assim, eu sempre gostei de astrologia, sempre gostei. E aí teve uma fase da minha vida que eu comecei a estudar isso mais sério, que foi lá por volta dos 30 anos, né? E eu comecei a estudar, fiz curso e comecei a trabalhar com isso. Eu fiquei 2 anos distante do teatro, trabalhando com astrologia e tarô. Eu fazia mapa astral, eu botava tarô, e aí depois eu parei de fazer isso, eu vi que eu estava saindo um pouco do caminho de ser ator, e aí eu comecei a trazer essas coisas para o meu trabalho de ator, e vi também que essas referências astrológicas e tarológicas me ajudavam muito
na questão não só da expressão física, emocional, sentimental, como nos conteúdos que eu queria explorar, né? O Édipo, por exemplo, tem algumas questões ligadas à astrologia. O Cão que Sonhava Lobos tem uma questão ligada à astrologia chinesa. Eu sou cão no horóscopo chinês. E o animal, o cão, para mim sempre foi emblemático, para usar uma palavra que você gosta. Eu sempre achei, falei, nossa, o cão é um animal tão rico que ele é quase, né, ele tem um quê de humano, embora não seja. Algumas pessoas acham que o cão é quase humano, mas não é. Ele é um animal irracional, tem a sua inteligência canina domesticada, mas ele é um animal que é muito próximo do lobo. Então eu estudei essa genealogia, vi essas diferenças, estudei isso a nível mítico e também a nível astronômico. Astronômico não, nômico. Na constelação do Cão Maior, que existe uma lenda de que lá existe um planeta que foi visto, que era cultuado por algumas culturas antigas, né? E aí eu criei uma historinha onde existia um lobo interestelar, né? Que esse cãozinho chamado Lobobão, que foi expulso do lugar que ele morava porque salvou um lobo ferido, e aí ele é expulso e começa a caminhar vagar pelo mundo, em busca da compreensão do seu destino, como o Édipo um pouco, e como o Cícero um pouco, e como o Arthur também um pouco. Então, o meu trabalho ele tem uma ligação meio ligada ao caminhar, né? Ao andar, ao descobrir, ao vislumbrar, buscar novas explicações para a sua vida, para a sua busca, né? Então, aí o cão começa a ter sonhos com esse lobo, até que ele consegue entender que ele é um cão predestinado, né? E aí ele vira um cão que fala. Né? É muito lindo. Esse é um pouco, né, a história do cão. Tem músicas no espetáculo, as letras são suas, né? São minhas, as letras são minhas, e a música a gente também fez algumas mudanças da primeira para a segunda temporada, e ficou bem melhor no estilo segundo que a gente usou, que era uma música meio falada. Teve até uma referência musical que eu esqueci agora, que o meu professor de canto falava, que é um alemão, que era uma coisa meio... É uma música meio falada, né? Música falada. Então, isso se adequou bem ao espetáculo, né? E tem ilustrações lindas aqui, né? Do cenógrafo, do Adriano. Na publicação do texto, né? Do seu espetáculo. Isso que eu acho interessante. Todos os livros estão à venda, viu? Quem quiser comprar, eles estão à venda ainda. Onde? A exceção do Cícero, que acabou. Como as pessoas fazem, se quiserem... Podem mandar mensagem para mim no Instagram, samir.murad.14, ou podem mandar mensagem no Messenger do Facebook. Perfeito. Né? Manda para mim, manda como é que quer receber. É uma venda direta, né? É uma venda direta. O Cão está R$10, o Cícero está 15, o Édipo e o Além da Lenda estão 25, porque são livrinhos mais, né, rebuscados, mais sofisticados. São 25. E o Retorno de Netuno está 45. A gente vai falar agora sobre o Retorno de... Perdi aqui. Não falamos do Cícero, né? Mas tudo bem também, não tem problema. Não. Porque já estamos com 1h10. Você fica aí a foto do Cícero. 1h10. Da xilogravura. Também a publicação do Cícero. O Cícero também, você disse que está esgotado, é ele que está esgotado? Acabou, eu fiz poucos exemplares, e aí eu também não imaginei que as pessoas fossem querer mais, e aí acabou agora. Eu tenho um só que fica comigo, e eu não tenho mais, mas eu posso mandar fazer, se tiver uma demanda, eu farei. Até porque eu pretendo voltar com esse espetáculo quando acabar essa pandemia. Eu tenho que voltar, eu tenho uma obrigação moral de voltar. Que bacana. Até porque eu perdi. A gente já estava com algumas viagens marcadas, né? E aí com a pandemia dançou tudo, né? Entendi. E aí eu não sei muito fazer teatro online, não. Eu acho muito difícil, não me anima muito, não. Imagino. E agora vamos falar, então, do nosso último assunto, que é o novo livro, O Retorno de Netuno.
Você tem feito uma ampla divulgação do seu novo livro, que é O Retorno de Netuno, confirmando que o autor tem um papel crucial na promoção da própria obra. O que você nota, por exemplo, no mercado editorial hoje? Mas, na verdade, vamos falar do livro primeiro, né? Porque... Uma pergunta muito técnica. Estourou, querido, estourou o tempo. Acabou? Está acabando, né, Samir? Não podemos ficar aqui até 3 horas. Você não pode pedir mais um tempo, não, né? Mas não tem que pedir para ninguém, mas a gente vai perdendo as pessoas, né? Depois de um certo tempo. Então não pode assim também. As pessoas estão saindo? Ah, entendi. Mais ou menos. Poxa vida, não sai não, gente. Fica aí. Fica aí, eu preciso de vocês. Poxa, daqui a pouco eu vou estar falando só para você, né? Daqui a pouco, sim. Já está. Não está. Mas, assim, a entrevista depois vai para o YouTube. Mas eu não posso botar uma entrevista de 3 horas no YouTube, né? Não sei se... Não, 3 horas não, mas 1 hora e mais um pouquinho aí. 1h10, 1h15. Eu fiz live de 1h30. Fiz várias lives de 1h30. O cara pedia mais um tempo, aí vamos lá, ficava mais 1h30. Nossa, Samir, tá 1h30. Eu falei, beleza, vamos encerrar, vamos. Aí dava. Tá certo. Mas fala do livro, fala do Retorno de Não, então, o livro. Quer fazer alguma pergunta específica? Você fala do livro. Tô com medo de fazer. Não, então, esse livro ele é muito diferente da escrita dos solos, por exemplo. Né? Ele vai para um outro caminho, né? Que, assim, como eu falei, tem poema aí que eu escrevi quando eu tinha 18 anos e que eu não mexi numa linha. E tem poemas que eu escrevi quando eu tinha, sei lá, 40 e que eu mexi. Né? E você, como fez o prefácio, você sabe que ele foi dividido, as poesias ficaram divididas, os poemas, em 2 partes, os poemas juvenis e os poemas mais recentes, mais adultis. Né? E, então, assim, são pedaços da minha vida onde assim, as minhas referências de, digamos assim, a imaginação, a memória, os personagens que habitaram a minha vida, tudo, né? Eu procurei me inspirar para escrever esses poemas, que eu acho que é o conteúdo do trabalho do poeta, né? E tem alguns contos, algumas crônicas que tem um quê de história real, e eu fantasio um pouco também, né? Os pensamentos, aforismos. É isso, assim, tá tendo uma boa aceitação, felizmente. Eu acho que eu estava muito reticente, porque eu não sou um profundo, um erudito conhecedor de poesia, não sou. Né? Eu li muita poesia na época que eu comecei a escrever, ali com 18, 19 anos, que aí a gente tinha alguns professores, eu tinha algumas cadeiras na Faculdade de Comunicação que eu fiz 1 ano, que nos colocavam alguns livros diante de você, que você tinha que saber, tinha que ler. Interromper. Uma coisa que me acompanhou. Hã? Não, porque tinha dado uma congelada. Então é isso, o Retorno de Netuno é esse retorno ao esvaziamento de boa parte dos papéis das minhas gavetas, que eu aproveitei nessa quarentena para fazer, né? Quer dizer, e esse retorno de Netuno, mais uma vez falando da astrologia, ele é um momento de utopia, como está aí nas palavras do autor, né? O retorno de Netuno é um retorno que não existe. Você tem o retorno de Saturno, você tem o retorno de Urano, você tem o retorno de Júpiter. Você não tem o retorno de Netuno porque você teria que viver sempre 56 anos para que o Netuno voltasse ao ponto inicial do seu mapa no momento que você nasceu. Então, é um retorno utópico. Mas o Netuno, ele é um planeta que ele fica, é um planeta geracional. Todas as pessoas da sua geração têm o Netuno num determinado signo, e dependendo do seu mapa, ele faz aspectos que vão influenciar na tua sensibilidade artística, na tua sensibilidade psíquica, na tua espiritualidade, na tua mediunidade, na tua capacidade de beber e de se entregar às drogas, na tua capacidade de mentir, na tua capacidade de criar,
Então tem vários braços do Netuno, né? E o Netuno ele denota essa capacidade fantasiosa que tem a ver com o mundo da poesia. Por isso que eu coloquei esse título. Mas, Samir, o livro, ele saiu só com poesias ou com poemas, ou tem também aquela parte de contos, crônicas? Tem a parte de contos, de crônicas, que não são muitas, né? Inicialmente, até me foi dito que eu não deveria misturar por uma questão de estilo, mas aí eu já tinha desencavado tudo, eu já tinha organizado tudo, você acompanhou isso muito bem. Eu falei, não, eu vou publicar tudo agora, porque não tem sentido eu fazer isso daqui a um ano, eu nem tinha tanto conto assim. Eles aí eu resolvi. Lindos, são maravilhosos, os contos são realmente maravilhosos. E uma coisa muito interessante também foi que você convidou muitos atores e diretores, né, nesses meses, para lerem isso foi muito legal. Poemas, que foram leituras magníficas, né? Porque aí eu pude ver na boca de outra pessoa, né? Tinha poemas ali que eu nunca tinha lido em voz alta. Na verdade, eu li pouca coisa em voz alta. Ficou muito bonito. Aí quando eu ouvi e percebi que eles gostaram de dizer, eu fiquei feliz. Eu convido todo mundo aí ao perfil do Samir no Facebook, porque ele postou, também no Instagram, né? Ele postou essas leituras, estão realmente muito interessantes, porque tem essa coisa curiosa, o texto lido, ele ganha uma outra força. Há pouco tempo, a Ana Paula já saiu daqui da nossa salinha virtual, porque ela mora aqui na Itália, e aqui já está meio tarde, mas a Ana Paula botou voz num livro infantil meu, eu fiz uma animação, e ficou outra coisa, sabe? Inclusive, professoras trabalharam, quer dizer, dá essa possibilidade. Eu estou na Itália, as professoras estão no Brasil, com o livro lido, deu a possibilidade de trabalhar, e eu tive essa sensação também, com os atores e diretores que estavam lendo os poemas, ficou ainda mais... E congelou. Congelou a sua imagem. Congelou, mas volta. Voltou? Voltou. Então, Samir, e o retorno de Netuno? Como é que as pessoas também, mesmo esquema, entram em contato mesmo esquema, mensagem no Instagram, mensagem no Facebook. Acho que deixar o meu telefone aqui não vai adiantar muito, né? Mas eu posso deixar também. Acho que a gente pode, talvez se a Georgina quiser escrever no chat, né? Porque aí fica no chat. As pessoas podem também depois, né? Pode ser interessante, se ela conseguir. Sim, mas por esses 2 meios também já dá para pedir, viu? Messenger do Facebook, Messenger do Instagram. Murad, né? No Facebook e no Instagram. E as pessoas entram... O livro está custando 45, você disse, né? R$45, é um livro de 250 páginas, ou seja, ele não está caro. Um livro dessas dimensões, ele está custando uma faixa de R$60 na livraria. Então, ele está quase a preço de custo. Está muito bonito. As 2 fotos, né? Muito. Pois eu também estou doido para... Para quê? Você não está com ele aí? As fotos são minhas. Hein? Você não está com ele aí? Tá doido para quê? Não, estou doido para que você veja pessoalmente ele. Sim, com certeza. Que você veja. Quando é que eu vou poder ir, né? Porque está complicado, mas, enfim, querido, eu acho que vamos chegando, né, ao fim. Vamos chegando. Eu não falei para você que ia ser maravilhosa a nossa live? A professora da Unirio, a Enamar, escreveu: não vou sair antes de acabar. Ela falou: não vou sair? Ela falou que não vai sair. A Georgina disse que vai colocar meu número. Isso. Digita aí para mim. Digitar no chat. E a Marília escreveu assim: maldito Netuno, quadrando meu sol, na minha casa me iludi minha vida toda, só fiz besteira. Marília é entendida. Não é assim, não. Não é assim, não.
As quadraturas elas são um pouco mais complicadas que os trígonos, né? Mas, nossa, tem que tirar partido disso. Os aspectos. Uma vez um astrólogo falou para mim isso, que os aspectos tensos, as quadraturas, as oposições, elas são dinâmicas. Elas botam você para ralar peito, entendeu? Para você se movimentar, se mexer. Né? Os aspectos fáceis, eles te dão, às vezes, as coisas de graça, mas te acomodam também, né? Bom, eu não posso falar muito isso não, porque o meu mapa tem quadratura para dar e vender. Então, se eu não me mexer, eu estou ferrado, eu preciso me mexer. Então, daí o produto da minha mexida final. Tem várias pessoas... que foi o retorno de Netuno, foi a minha última mexida no caldeirão, né? E eu estou preparando, agora não sei para quando, até para fechar a live, eu estou preparando uma biografia poética, que não é para falar da minha vida assim gratuitamente, mas de algumas passagens que eu acho bastante interessante de serem conhecidas, assim, porque dizem respeito a determinadas coisas que pertenceram a muitas pessoas das épocas diferentes que eu vivi, né? Como esse momento agora dessa explosão do Líbano, né? Que culminou. Exato. Provavelmente meu livro vai terminar com a explosão do Líbano. Interessante. Interessante. Eu tô doida. Tem até título já, mas eu não vou falar, não. Não fala porque não é bom. Não, de jeito nenhum, nem morto. Mas tô doida para ver o Retorno de Netuno, tive o prazer de escrever o prefácio, né? Nossa, foi maravilhoso a sua escrita do prefácio. Exato. E acompanhar tudo, né? Acompanhar tudo. Exatamente, um processo, né? Brigamos pra caramba, né? Foram meses brigando, não é isso? Não precisava enfatizar isso, então... Depois fala que sou eu, né? Tinha gente ainda bem que você que dá o primeiro soco. A Sandra, minha prima, botou assim, se eu mandar o meu mapa, ele pira. Pode mandar, vamos pirar junto. Eu não estou mais afiado para ler mapa como eu já li, não. Hoje eu estou bem, assim, já estou muito defasado, assim, nossa, eu fico vendo uns sites aí de astrologia que chegam para mim, as pessoas estão com, né, quem realmente estuda está com desdobramentos. Agora, eu tenho uns livros muito, muito bacanas, assim, muito, muito interessantes, assim, históricos mesmo, né? Alice Green, que fazia uma ponte entre a astrologia e a psicanálise, né? Esses livros são fundamentais. Interessantíssimo. Samir, tem mais alguma coisa? Mas que bom, você fez perguntas muito ricas. Parabéns, você está de parabéns, obrigada. Tatiana. Você é uma excelente liver. Muito obrigada. Não, estou falando sério. Eu falei coisas que normalmente assim, eu não falaria, graças à ao enfoque que você deu, foi muito legal. Né? É chato, se você fica falando só a mesma coisa, repetindo, aí né, nem você se aguenta mais, dá vontade de apertar um botão e... Né? Aqui não, e eu acho que tem mais coisa ainda aí, né? Nossa. Com certeza, mas podemos fazer outra também, né? Vamos fazer outra. A gente vai falar de pormenores, experiências dos solos. Vamos fazer, ficou faltando falar coisa realmente, é porque eu não estou querendo ir muito adiante, porque a gente vai perdendo as pessoas, depois vai ficar muito grande. Claro. E, Samir, ficou faltando alguma coisa? Quer dizer, ficou faltando... Não, acho que não, acho que falamos de tudo. A Marília brilhantemente falou, conduzido por você. Tem que fazer um programa de entrevistas. Esse daqui é um início, gente, porque o Cultura, na verdade, ele é um programa de rádio, né? O Samir você tem que fazer um programa de entrevista, com certeza. O Samir já esteve aqui na Itália, nos estúdios, né? Era outro programa na época. Mas o Cultura já existe há quase 3 anos, e só que com essa pandemia, e agora também é período de férias aqui, então eu não estou indo aos estúdios. Estou tocando o Cultura na página do Facebook, do YouTube, do Instagram, mas essa é uma primeira entrevista, com certeza. E o pessoal está falando que tem que ter uma segunda nossa, né? Nossa, poxa, que legal, tá vendo? Enamar falou. O pessoal cansou, mas quer mais. Que legal. Não, eu adorei. Queria te agradecer de coração essa experiência tão rica.
Aí, quem sabe, essa oportunidade. Na segunda a gente dá uma brigadinha. Não, vamos arrumar algumas brigas até lá, mas acho que deu para falar de tudo, né, Tatiana? Foi ótimo. Então, gente, muito obrigada. Foi um prazer. Muito obrigado. Com esse chat maravilhoso aqui. Depois a gente vai responder, né, Samira? A gente vai ver com calma. Claro, não, quem quiser me perguntar coisa, é só me achar aí no Instagram, no Facebook. Isso vai para o YouTube, né, Tatiana? Vai para o YouTube. Daqui a uns dias vai para o YouTube e para o Instagram também, de alguma forma. Me avisa. Estudar como é que... Com certeza. Gente, muito obrigada. Foi muito bom. Beijos, muito obrigado de coração. Obrigado a todos os amigos aí. Aguardem a segunda entrevista com Samir, né? Aqui no Cultura. Tchau. Beijo, obrigado. Gente. Boa Beijo. noite e boa tarde aí para vocês no Brasil, em todos os lugares que estão vendo. Obrigada, gente. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.